Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. E hoje é quinta-feira, já é de praxe por aqui, tradição, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Escalando o nosso time de hoje para análise para os debates dos assuntos. Primeiramente, o Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida, é médico clínico geral e infectologista, mestre em epidemiologia das síndromes respiratórias agudas graves, diretor médico do laboratório HiLab. Está com a gente falando de Curitiba, no Paraná. Tudo bem, doutor Bernardo? Olá, boa tarde, Mauro. É um prazer compartilhar esse espaço importante com todos vocês. E boa tarde, ouvintes. Primeiro assunto, um dia após a BBC News Brasil revelar que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico criou um grupo para monitorar a situação do combate à corrupção no Brasil, diante de sinais de retrocesso na área, o Itamaraty, a Casa Civil, o Ministério da Justiça e a Controladoria Geral da União enviaram nota à imprensa questionando a reportagem. O tema é central para o governo, que elegeu a entrada na OCDE como uma das suas prioridades e chegou ao poder com a bandeira do combate à corrupção. No entanto, segundo Drago Kos, presidente do Grupo de Trabalho Antissuborno da OCDE, desde 2019, o Brasil inspira sérias preocupações. Doutor Bernardo, a sua impressão a partir da sua área de atuação, que é a medicina, você que é infectologista, a questão da corrupção, a gente viu na primeira onda aí da pandemia tantos casos aqui, ali, acolá, de desvios, de problemas relacionados às compras dos insumos aí para o combate a todo esse problema sanitário que a gente está vivendo. Sim, sem dúvida que a corrupção, o combate à corrupção deve ser um pilar e prioritário aí em relação à avaliação, né, de entrada na OCDE. Eu queria puxar um outro aspecto aqui também, que é uma questão de representatividade mesmo do Brasil. A OCDE é uma organização composta por 37 países, né, que são tidos como os mais ricos ou influentes do ponto de vista econômico do mundo. O Brasil hoje é a 12ª economia do mundo, mas já foi o quinto, já foi a quinta economia. A gente está em tendência de queda. Se formos avaliar o PIB per capita, o Brasil está em 65º lugar. Está atrás do Cazaquistão e à frente das Ilhas Maurício. Então, assim, além do aspecto, obviamente, né, que foi colocado na reportagem do BBC, que é altamente relevante, mas o Brasil está perdendo representatividade do ponto de vista econômico global, né, e com tendência a piora. Então, é mais um fator que provavelmente vai pesar consideravelmente na decisão aí de entrada ou não do Brasil nesse bloco relevante. Aqui, claro, Covid-19, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo e agora os especialistas e pesquisadores temem que a alta taxa de infecção da doença e os baixos índices de vacinação transformem o país em uma espécie de criadouro de novas variantes que poderiam ser resistentes, inclusive às vacinas que já são aplicadas por aqui. Para especialistas, a situação que mais merece atenção é o surgimento de mutações a partir da cepa amazônica, cujo contágio tem sido muito mais agressivo. Doutor Bernardo, qual é a relação entre esse aumento de novos casos e o surgimento dessas mutações, ou da mutação, da nossa mutação brasileira, né, da Amazônia, a chamada P1? Perfeito. As mutações, do ponto de vista dos vírus respiratórios, incluindo-se aí o coronavírus, SARS-CoV-2, elas ocorrem, né? É esperado que ocorra ao longo do tempo. Inclusive, essas mutações elas ocorrem de forma mais lenta se a gente for comparar com influenza, né? 4 vezes mais lento. Mas tem alguns fatores que podem aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade de que novas mutações relevantes, ou seja,
que tenham alguma repercussão prática do ponto de vista de transmissibilidade e gravidade, ocorram. Esses fatores, basicamente, são o número de vírus ativos na população, né? Então, a quantidade de pessoas ali que estão com a infecção. Lembrando que os dados que a gente vê aí nos noticiários, né, e nos números dos consórcios, enfim, da mídia, elas são os casos notificados. Elas não representam, mas nem de longe, a totalidade dos casos. A gente tem uma taxa de subdiagnóstico que é acima aí, talvez, de 80%, né? Ou seja, esses números que a gente vê de casos representam algo próximo a 20% dos casos reais de coronavírus, tá? Esse é um fator. E acho que não tem dúvidas de que a gente está num panorama bastante preocupante e descontrolado em relação ao número de casos. O outro fator é a pressão seletiva, né? Ou seja, uma proporção da população que já adquiriu imunidade, seja por infecção mesmo pelo coronavírus, ou seja pela vacinação, que é o desejável, porque não tem as complicações lógicas aí que a infecção causa, esses dois fatores associados acaba sendo realmente uma bomba relógio, né? E a probabilidade aumenta consideravelmente do surgimento de novas mutações. Então, a gente tem essas duas variáveis, de certa forma, descontroladas. Do ponto de vista da pressão seletiva, como mitigar isso? A gente teria que fazer um esquema de vacinação muito rápido, como Israel fez, como o Reino Unido está fazendo, e agora o Chile está numa situação realmente muito favorável aí em relação à velocidade de vacinação da população. Então, você fica pouco tempo sob pressão seletiva do vírus. E na medida em que se aumenta a cobertura vacinal, reduz-se o número de casos, né? Então, uma coisa acaba alimentando positivamente a outra, né? O feedback positivo. E diminui-se, no fim, aí as chances, né, do surgimento. Já tem dados, né, de pesquisadores da Fiocruz aí já com uma variante nova detectada aqui no Brasil, que pode ser relevante. Ainda pouco se sabe em relação às repercussões, mas pode ser que a gente já tenha até uma filinha aí dessas novas variantes que já circulam, que são altamente relevantes, que circularam aí em Manaus, né, e causou essa onda terrível aí em dezembro, e agora está espalhado pelo Brasil, mas a gente tem chances reais aí de que novas variantes ainda mais preocupantes surjam pelo panorama que a gente vive aqui no Brasil. Agora, você salientou, doutor Bernardo, como mitigar o risco do surgimento de novas cepas, e uma das opções é acelerar a vacinação, mas nesse momento isso não é possível, não temos os imunizantes na quantidade, o Brasil perdeu muito tempo para trazer a vacina, enfim, dá para correr ainda atrás do tempo perdido ou essa é uma briga perdida já? As vacinas, elas são tidas como uma medida sustentável, né, e de certa forma, para reduzir a transmissibilidade, mas existem várias outras opções. A gente tem países muito bem-sucedidos no enfrentamento ao coronavírus sem ter tido vacina. Então, vamos pegar o exemplo da Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, né, fazendo um paralelo com o Brasil do ponto de vista socioeconômico, Vietnã, que não é aí tido como um país de primeiro mundo, enfim, tem exemplos bem-sucedidos. Qual foi a grande diferença desses países comparado ao restante do mundo? Testagem, né? A capacidade de testagem desses países, da população, ela foi muito superior comparado aí a países da União Europeia, Estados Unidos e o Brasil. Então, o entendimento da utilização da testagem, não só como um artifício diagnóstico, que tem sido deficitário no Brasil, a gente já comentou, né, a taxa de subdiagnósticos, mas a utilização dos testes como um artifício de saúde pública, testes como forma de rastreamento e otimizar a detecção de indivíduos transmissores. Uma forma de você diminuir a transmissibilidade é isolar o transmissor. Mas como que a gente vai isolar o transmissor se a gente não identifica a maior parte deles? E grande parte desses são assintomáticos ou tem poucos sintomas e nem cogita a possibilidade de estar com infecção. Então, a gente tem que mudar realmente o nosso entendimento sobre os testes
e passar a utilizar de forma muito mais agressiva do ponto de vista de rastreamento populacional. Agora, o alento é que os imunizantes que temos, da Sinovac, Coronavac e o de Oxford, da AstraZeneca, são eficazes contra a cepa do Amazonas. Esse é o alento. E torcer, se surgirem outras cepas, que os imunizantes sejam capazes de combater também. Perfeito. Esse é o sinal positivo. Os dados que existem até o momento de manutenção da atividade das vacinas, aí, a nova variante, mas a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai aí ter ação às variantes circulantes e pode ser que surja aí uma nova variante se a gente não agir rapidamente na mitigação da transmissibilidade do vírus. Mais um tema por aqui, meio-dia. Mauro, deixa eu quebrar um minuto o protocolo aqui. E eu vou pegar o microfone aqui, quero aproveitar a presença do Bernardo. Muitas pessoas estão vindo às redes sociais numa postura de, a meu ver, negacionismo da ciência e afrontando essas medidas que, a meu ver, são corretas, de diminuir a circulação social, evitar os riscos, e vem de maneira categórica, falando, não, nós precisamos trabalhar. Todo mundo sabe que o trabalho é importante, todo mundo quer ter atividade produtiva, quer trabalhar, ninguém tem dúvida a respeito disso. Mas com a presença do Dr. Bernardo aqui, eu gostaria de ouvir uma palavrinha dele a respeito disso, porque, pelo que eu tenho conhecimento, óbvio, está todo mundo aqui isolado no Brasil, mas, pelo que eu sei, muitos países europeus adotaram essas restrições muito severas. Nós aqui falamos em lockdown, mas o que nós praticamos aqui não tem nada de próximo ao lockdown, né? Então, é interessante esclarecer a quem vem com estas mensagens que desrespeitam os postulados da ciência, qual é a importância desse cuidado em evitar os isolamentos, quando se fala em quero trabalhar, como se a questão da saúde não fosse a mais importante de todas. Então, como temos aqui um médico especialista nessas questões, me desculpa, Mauro, tomar o microfone de você, mas eu queria ouvir uma palavra do Bernardo a respeito disso. Vamos lá, doutor Bernardo. Sim. O objetivo, em última análise, da redução da mobilidade, né, que é o que é estimulado com decretos, né, e discursos públicos aí das lideranças e gestores, é reduzir o número de interações de indivíduos transmissores com indivíduos suscetíveis à infecção. Então, medidas populacionais, elas causam esse fenômeno, né? Ela é tida hoje como uma medida de último recurso. E quando você tem taxa de ocupação hospitalar beirando 100%, né? O estado do Paraná aqui está trabalhando com 97%, próximo de 99%, já esteve em 99%. Outros estados em ritmo muito acelerado de crescimento, como o estado de São Paulo, o estado de Rio de Janeiro, que são estados bastante populosos aqui no Brasil. Então, você acaba tendo que utilizar esse recurso radical, vamos chamar assim. Mas grande parte da discussão tem sido em torno do lockdown, se funciona, se não funciona, enfim, e a gente acaba esquecendo, e eu trago essa reflexão aqui para os colegas e para os ouvintes, o que fez a gente chegar até o estado atual e precisar dessa medida radical. Né? A gente tem que discutir mais isso, o que nos fez chegar até o ponto atual. E aonde a gente pode atuar para evitar que a gente precise desse recurso no futuro. Porque a gente vai chegar a um pico de casos, a gente vai atingir um pico de óbitos, vai voltar a ter queda, e a gente não pode voltar a ter uma falsa sensação de insegurança e de que não vai ocorrer novamente. Então, a gente já tem que se precaver para as novas ondas, que podem ser ainda piores, a onda atual que a gente está vivendo, e como lançar mão de medidas sustentáveis, né, para mitigar e evitar com que uma onda avassaladora como essa aconteça, sabendo-se da entrada de novas variantes, mais transmissores, enfim. E eu reforço,
né? Então, política muito agressiva de testagem que não aconteceu aqui no Brasil. A gente só usa recurso diagnóstico, de testes laboratoriais para fins diagnósticos. A gente não está testando contatos de casos, a gente não está testando assintomáticos de alto risco. É esse tipo de medida que faz com que a gente consiga uma sustentabilidade da transmissibilidade viral e seria a melhor ponte para nós enquanto a gente aguarda o processo de vacinação, que aí sim a gente vai ter uma sustentabilidade maior. Testagem como rastreamento, não precisa ser o teste perfeito, que tem um alto nível de acurácia do ponto de vista de diagnóstico, mas um teste aí que tem uma alta capacidade de descentralização e capilarização, aumento na frequência e rapidez do resultado é o que a gente precisa. Um exemplo de testes que tem essas características são os testes de antígeno, que estão disponíveis até em algumas farmácias, que têm tido um papel altamente relevante dentro da política pública e uma política de atenção primária, e a gente tem que fomentar cada vez mais a utilização desse tipo de recurso pelos gestores públicos também. Procurador Roberto. Adriana Benetti, nossa audiência no Instagram. Doutor Bernardo, ela pergunta qual é o risco das crianças e adolescentes serem os últimos a serem vacinados. Há riscos de novas variantes afetarem mais gravemente este grupo? Bem brevemente, doutor Bernardo, que temos a pergunta da ministra Eliana. Não dá para refutar essa possibilidade, porque as características aí de novas variantes, elas são imprevisíveis, né? As crianças, elas são, felizmente, entre aspas, protegidas pelas variantes atuais, porque elas têm uma susceptibilidade menor e uma gravidade menor, né? A chance de evoluir para internamento e óbito é muito pequena, apesar de acontecer se você tem muitas pessoas acometidas. Não podemos refutar, não, que novas variantes que surjam passem a ter um comportamento mais agressivo em populações aí mais jovens. Essa é uma preocupação que a gente deve ter e que nos estimule a controlar a variante atual para não ter esse tipo de surpresa no futuro. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.